de Resende, a gente tem um grupo de RH, né? Na verdade tem alguns grupos por aqui, como todo lugar. Eu faço parte de um grupo que a Beth faz também, que é o Conexão, né? Isso. A Soraya está inscrita aí para participar. E a gente tem como premissa fazer um evento uma vez por mês. Era um café da manhã que nós tínhamos, né? Em cada 2 meses. Mas às vezes o trabalho não permite que a gente organize, faça tudo isso. Porque por mais que pareça simples fazer uma live, mas a organização em si, né, acaba tomando tempo, né? Uhum. Então a gente foi buscar a Beth, porque a Beth tem esse conhecimento profundo, né, da psicologia positiva. Eu falei, Beth, você tem que falar um pouco sobre isso pra gente. Nós estamos vivendo um momento tão louco, né? As pessoas estão tão, sei lá, a gente tão amedrontado que as pessoas estão vivendo um momento muito complexo, né? E você vai ficar muito em casa, mesmo trabalhando em home office, isso também mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Sim. Eu, por exemplo, que estou fazendo área comercial, a maioria dos gerentes de recursos humanos que eu tenho que falar, os caras estão em home office, como é que fala com ele, né? Uhum. Porque, na verdade, por mais que ele esteja focado no trabalho em casa, existem as coisas de casa que estão em volta da pessoa, né? Sim. São os filhos, é o marido, é a empregada, é o dia a dia da pessoa, né? Sim. E na verdade, essa coisa acaba alterando muito, né? E aí você encontra a pessoa, não pode dar um abraço, não pode dar um beijo. Vamos falar de uma psicologia positiva para que a gente também possa enxergar e treinar o nosso cérebro para esse momento diferente, né? Exatamente. E é importante, né, Bonnie, a gente pensar assim, que o treinar, né, não é uma coisa fantasiosa. Eu gosto muito de dizer isso, né, gente? Então, primeiro, é explicar que, às vezes, as pessoas acham que eu sou, assim, né, aproveitar e me apresentar, né, que eu sou psicóloga, eu sou master coach, eu sou especialista na psicologia positiva. E tudo que a gente coloca são coisas, né, fatos, situações comprovadas cientificamente. Então, não basta apenas que as pessoas tenham uma ideia, né, da psicologia positiva ou do pensamento positivo como algo assim, né? Eu vou pensar positivo e tudo vai dar certo. É claro que tem alguns princípios para que a gente possa fazer esse treinamento. Então, é importante a gente entender alguns processos. Aí uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Para você, né, para vocês, o que vem primeiro, o pensamento ou o sentimento? O que vocês acham que vem primeiro? Escreve no chat ou responde. O sentimento passa na frente do pensamento. O sentimento passa na frente? Você acha? Sim. Algumas pessoas acham que é o sentimento, outras, né, que é o pensamento. Acho que a Elisângela falou pensamento, né? Pensamento. Isso. Então, Tô pensando bem, é pensamento. Porque na verdade a gente não sente nada se você primeiro não pensou em algo, né? Se eu pedir para vocês agora, sente raiva. Só sentir a raiva. Vocês não vão conseguir sentir se vocês não associarem a algo, né? Uma situação que deixou vocês com raiva, uma cena. Então, para que você sinta algo, você precisa primeiro pensar. É que o que nos marca é o sentimento. Então, as pessoas tendem a achar que o sentimento é que realmente é o que primeiro fica, né? O que primeiro marca. E não é verdade. Então, a gente pensa, sente e age. Então, esse conceito é muito importante quando a gente fala em treinar, né, o cérebro a pensar e agir positivamente. Então, você primeiro precisa começar a entender no que você está pensando, é o que a gente chama de metapensamento. A gente precisa começar a gerenciar o nosso pensamento, que tudo começa daí. Então, quando a gente entende esse conceito, e claro, o pensamento também, ele está ligado às nossas crenças limitantes, que é algo mais profundo ainda, que não vai dar para eu estar aqui explicando, né? Mas é claro que dá para a gente entender o conceito e já começar a fazer esse treino quando você já tem essa clareza. Que eu falo, tudo começa com essa tomada de consciência. Então, poxa, se eu não estou pensando positivamente, ou se eu não estou sentindo, o que está vindo, no que eu acredito, quais são as minhas crenças, para que eu possa então pensar e sentir positivamente ou negativamente.
É claro que no momento de adversidade as informações vêm e a gente não consegue não deixar de falar do momento que estamos vivendo, que existem dados concretos, né, de que a gente tem que se proteger. E o nosso cérebro, ele funciona por uma questão de sobrevivência. Nós temos um cérebro muito primitivo ainda, né, que nós herdamos dos nossos ancestrais, que mediante uma situação de perigo, por quê? Os nossos ancestrais, de 100 vezes que um arbusto se mexia, 98 vezes era só um vento. 2 vezes é que realmente poderia ser um ataque de um bicho. Mas, por uma questão de sobrevivência, eles já ficavam sobressaltados. Então, nós trazemos ainda esse conceito, né, que mediante uma situação de perigo, mediante uma situação que nós precisamos nos prevenir, e até mediante mudança, nós tendemos a querer ficar onde estamos, por uma questão de autopreservação mesmo, né? Por conta desse cérebro sobrevivente que existe na gente, então ele vai nos proteger. Então a tendência que nós temos, mediante um perigo, ficarmos sobressaltados, e por isso a gente tem que treinar no que a gente está pensando, começar a entender esse processo. E também porque o nosso cérebro quer nos proteger, poupar energia quando a gente precisa mudar. Então, treinar o cérebro é um processo diário, porque a gente está tão acostumado a pensar de determinadas formas que eu falo que é igual você se alimentar, é igual você fazer atividade física, né? Você precisa começar a entender esse processo. Então, assim, né? Hoje, quando vocês acordaram, vocês planejaram mentalmente, desejaram o dia que vocês queriam ter hoje? Eu digo assim, né? Geralmente sim. Aquela coisa assim de você, antes de sair da cama, né? Não fala uma questão de oração para quem é religioso, não. Mas aquela coisa assim de você fazer um planejamento mental positivo, de que meu dia vai ser um sucesso, eu vou dar o meu melhor, né? Que eu possa retornar ou voltar para minha cama, ou realizar tudo que eu preciso com maestria. A Elisângela fez assim com a cabeça, a Boni tá respondendo, né? Mas assim, é uma minoria que afirma, né? Quando eu pergunto, né? Às vezes eu tenho 100, 200, 300 pessoas me ouvindo e 5 levantam um braço, 6. Por quê? Às vezes a gente acorda, vai no piloto automático. Então esse é um exercício, eu já recomendo isso. Eu falo assim, e quando a gente está num processo de treinar, gente, coloca papel no teto em cima da sua cama, se for preciso, com uma frase âncora, com uma imagem, algo que vai te lembrar do que você precisa mudar no seu comportamento. Eu mesmo trabalhando, né, sabendo disso, já sendo um hábito, eu tenho do lado da minha cama um flip chart, que lá tem todas as coisas que eu preciso lembrar, positivamente falando. E quando eu vou ter um dia que vai me desafiar mais, que vai exigir mais de mim, eu não saio da cama sem fazer isso. Sem fazer essa programação mesmo, de que o meu dia vai ser incrível, eu vou dar o meu melhor, né? Que eu possa fazer diferença na vida das pessoas. Então isso é porque eu já estou treinando. E não basta você pensar. A gente precisa de colocar emoção naquilo que a gente está pensando. Porque vocês mesmos falaram, a emoção é que registra mais, né? Então não basta ser um pensamento automático. Tem que ser um pensamento que você de verdade coloque uma emoção e acredite nele. Porque aí o cérebro vai entender que ali tem uma verdade. Porque, gente, isso é fato. O cérebro não diferencia verdade da imaginação, tá? Quando você imagina algo, o cérebro, e você coloca uma emoção positiva ou negativa, ele entende aquilo como verdade. Assim como também o cérebro, ele é atemporal. Questões que você viveu lá atrás, se não estão bem resolvidas ou estão, não importa. Ele não tem essa noção de tempo. A noção do tempo é um processo racional, não é um processo inconsciente. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente então pensa e sente. Ah, Beth, então basta eu ficar pensando positivo, jogar minhas emoções, vou pensar que eu vou ganhar na lota, eu vou ganhar. Eu estou falando de coisas que dependem da gente, coisas que dependem da minha ação. E claro, às vezes você vai ter um dia difícil, você vai ter adversidades, mas as pessoas que passam a fazer esse movimento, né, de começar a se convidar, a fazer essa programação, elas falam, elas se sentem muito mais dispostas, elas conseguem ter muito mais estrutura e muito mais criatividade para enfrentar as dificuldades, as adversidades do que as que não fazem.
né? E a gente sabe, cientificamente falando, eu gosto muito do Bruce Lipton, é um biólogo, professor de Harvard. Ele tem até um livro publicado que é A Biologia da Crença, e tem TED dele, enfim. Ele nos prova cientificamente que nós somos capazes de mudar o gene da nossa célula pela força do nosso pensamento. Então isso é muito forte. O livro dele, inclusive, é essa tese dele, provando que a gente muda a estrutura, o gene da nossa célula. Então, assim, o pensamento, ele tem uma força muito grande, é energia. Inclusive, né, a gente precisa entender que as nossas células, elas têm dois modos de funcionamento. Ou ela funciona no modo proteção, ou ela funciona no modo desenvolvimento. Ela não consegue funcionar das duas formas ao mesmo tempo. Isso ele prova na pesquisa dele. E no modo proteção, ela vai ativar... Oi? Só um instantinho. Pessoal, fecha aí o fone que tá saindo um somzinho aí, ou de um rádio, ou de uma TV. Que aí ajuda, né? Fechar o microfone ajuda. E no modo... Pedro, seu microfone. Isso, o Pedro está aberto, o Boni... Fecha o microfone aí. É clicar na tela que tem o microfone. Isso, fechou. Então, o que acontece? No modo proteção, a nossa célula, ela vai procurar nos defender daquele cérebro sobrevivente que nós estávamos falando, né? Ela vai procurar nos defender e aí, por conta disso, a nossa imunidade tende a baixar e ficamos muito mais vulneráveis ao negativo. Por isso as emoções do medo, as emoções negativas, a gente tem que aprender a gerenciar, porque senão você ativa o modo proteção da nossa célula. Agora, quando você começa a trabalhar esse pensamento positivo, você está ativando esse modo desenvolvimento das nossas células. E aí elas trabalham a favor da nossa criatividade, né, das melhores soluções, porque ela entende que você está se protegendo positivamente. Então, gente, até nível genético, vamos dizer assim, né, nível das células, não só a nível de neurociência, né, várias áreas já estudam e confirmam a força, o poder desse pensamento positivo. Entanto que ele prova que a gente, sobre a emoção do medo ou sobre as emoções negativas, nós até emburrecemos. A gente pensa menos, a gente tem menos soluções criativas por conta disso, porque a gente ativa esse módulo proteção e é onde a gente não consegue ter as melhores soluções para as adversidades. Então, assim, nós temos vários fatos que provam o quanto é importante esse pensamento positivo para a gente poder ter os melhores resultados. E eu já vou mostrar aqui para vocês também as pesquisas que existem, né, dos efeitos da gratidão, que é super falado, né? A gente sabe que tá super aí, né, na internet, e do otimismo. O que elas provocam na gente, o resultado dela na nossa vida. Só que antes de falar, eu quero fazer uma atividade rapidinha aqui com vocês, pode ser? Eu quero provar aqui em pouquíssimo tempo o que eu tô falando para vocês, né? Quando a gente fala como treinar o cérebro. Então eu vou fazer assim uma brincadeira com vocês. Topam? Então vamos lá. É assim, ó, eu vou pedir para vocês imaginem que você acabou de ganhar 32 milhões de reais, tá? Um prêmio na loteria. Então, assim, você pode só fechar os olhos, só para imaginar que você ganhou 32 milhões e você agora tem 1 minuto para gastar todo esse dinheiro, não pode sobrar nada. Porque se você não torrar todo esse dinheiro, você não vai ficar milionário para o resto da vida. Então, para você ficar milionária para o resto da vida, você tem que torrar esse dinheiro, tá? Agora, não pode sobrar nada, tá? Faça alguma coisa de forma que ele não sobre para você. 32 milhões, que se você gastar ele todinho agora em 1 minuto, você fica milionário ou milionária para o resto da vida. Quando terminar, abre os olhos, que eu vou saber que você já disponibilizou aí e agora você é um novo milionário, tá? Já torrei tudo, já. Já torrou? Tem gente que ainda tá com tantos milhões que ainda tá aqui com o olho fechado, mas o sorrisinho tá aqui, né? Qual foi a sensação de torrar esses 32 milhões? Muito
tranquila, é a melhor sensação que tem. Delícia, né? Quem não tá falando, eu só tô vendo os risinhos aqui, né, no rosto. Gente. Eu não consegui pensar em nada. Não. Não consegui. Para gastar os 32 milhões, Elisângela? Não sei, eu tô rindo porque eu não consegui. Não quer doar para mim, não? Doa para mim. Internet, vai. Sei lá, a única coisa que eu pensei foi em Eu dei para um monte de gente. A única coisa que eu pensei foi em terminar de pagar minha casa, mas aí ia sobrar uma grana e tanto e... Mas essa aí sensação... Tem que demorar mais um minuto. Mas, Elisângela, essa sensação... Doações. Fez o quê, Pedro? Fiz compras e doações. Show. Mas essa sensação, gente, foi boa ou ruim? Pelo menos a de quitar a sua casa, Elisângela, foi boa, né? Então Por um minuto foi bom. Por um minuto foi. Gente, sinto muito dizer que isso não é verdade. Adoraria dar essa boa notícia para vocês. Mas olha que interessante. Eu acabei de falar, é uma brincadeira, né? A gente vai só fazer uma brincadeira. E ainda assim, vocês se sentiram bem, né? Se sentiram felizes. Olha o sorriso no rosto de vocês. Percebe que em menos de 2 minutos eu provo para vocês que aquilo que a gente imagina e coloca uma emoção provoca um sentimento positivo na gente, mesmo sabendo que isso não é verdade. Então imagina você todos os dias se convidando a pensar positivamente e sentindo isso como uma verdade e valorizando os acontecimentos positivos. Se agora, só imaginando, já deu esse bem-estar, imagina você se convidando e fazendo esse treino. Percebem? Como é que o nosso cérebro, ele não distingue imaginação de realidade? A emoção veio e no momento que veio, você já ativou a tua célula no modo desenvolvimento que eu acabei de falar. É simples assim. Então é uma questão de treino e nós vamos treinar se fizer sentido pra gente. Por isso é extremamente importante. Eu já vou responder as perguntas, o Boni me mandou, as celebrações, as comemorações, qualquer conquista que fazemos, vocês celebrarem, porque é essa sensação do bem-estar e que faz essa manutenção positiva. A gente não desqualificar. Um outro treino importante é um exercício, porque eu falei desse cérebro sobrevivente, é como se ele fosse um cérebro mais primitivo nosso, mas existe um cérebro que a gente chama de um cérebro sábio. Ele tem mais neurônios à nossa disposição para serem estimulados, porque a gente ainda não usou todos os neurônios que tem para serem usados, e ele está completamente à nossa disposição, tá? Esse cérebro sábio. A gente ainda tem esse sobrevivente muito ativo, é como se fosse uma pessoa que malha, super malhada, o sobrevivente. E já o cérebro sábio, ele está atrofiado, então ele está cheio de músculos para a gente estimular, né? Então o que acontece? Como é que eu estimulo então? Uma outra dica, comece a olhar para as situações, por pior que elas sejam, e faça essa pergunta, até 3 presentes que essa situação está me favorecendo ou está me dando. Essa é uma forma de você treinar o seu cérebro. Mediante qualquer problema, qualquer adversidade, pare e pensa, até 3 presentes que essa situação que está me dando. Porque, gente, nem que seja o amadurecimento, né? Nós ganhamos na adversidade. Nem que seja isso, mas a gente nunca ganha o tempo todo e nunca perde o tempo todo. Às vezes a gente está ganhando por um lado e está perdendo por outro, não é verdade? Então, quando você começa a fazer esse treino, você não deixa de ter o olhar para a realidade, para aquilo que você precisa aprender e desenvolver, mas também você não precisa deixar de estimular essa visão. Porque olha o otimismo... vou começar pela gratidão, tá? Eu trouxe a gratidão. O que a gratidão faz pela gente? As pessoas que treinam a gratidão e praticam a gratidão, cientificamente já foi comprovado, por isso que é tão falado, porque são ações simples. Se tornam pessoas mais energizadas, elas são emocionalmente mais inteligentes, são mais tolerantes às adversidades, às frustrações. Gente, pasmem, são menos propensas à depressão, ansiedade ou solidão. Olha os benefícios. São mais felizes e muito mais otimistas, são socialmente muito mais conectadas, elas têm maior qualidade do sono e menos dor de cabeça, tá?
Esses são os benefícios, um dos benefícios da gratidão. Então, qual é o exercício que eu posso fazer, Beth, para a gratidão? Eu gosto sempre de falar de dois. Um que é bem divulgado, que é você abrir, comprar, adquirir um caderninho que você nomeie como o caderno da gratidão, deixa do lado da sua cama e antes de dormir, você vai preencher esse caderno, até 3 coisas pelas quais eu sou grato no dia de hoje, tá? E aí, de preferência, não repetir. Aí pode ser porque eu tô com saúde, porque eu tô enxergando, porque eu hoje abracei o meu filho, enfim. Todos os dias você preencher, porque você está estimulando aquele cérebro sábio que eu acabei de falar aqui quando você faz isso. E você preencher todos os dias é um convite para você fazer essa mudança na sua forma de pensar. E aí você vai começar a sentir esses benefícios que eu acabei de falar. Uma outra forma, aproveitar que a gente está mais em casa, está mais com a família, é na hora de uma refeição. Vocês, enquanto estão na refeição, perguntar um para o outro, vamos falar aqui hoje, todos os dias, uma coisa, pelo menos uma, na qual nós somos gratos, né? Virar um hábito. Sentou à mesa, cada um fala a sua. Olha que bacana, é algo simples, mas que já está fazendo esse treino, né? E o otimismo, a gente começar a ver as coisas com mais otimismo, estimular esse olhar mais otimismo. Otimista? Quais são os benefícios do otimismo? É extremamente poderoso para o desempenho no trabalho e nas tarefas diárias. As pessoas otimistas são aquelas que se empenham mais para alcançar as suas metas, se mantêm muito mais envolvidas diante de provações, elas tendem a desistir menos ou até a não desistir, elas superam obstáculos com muito mais facilidade, lidam melhor com o estresse e mantêm um bem-estar, e isso é muito importante para trabalho, momentos e tarefas difíceis. O quanto que a gente precisa disso na vida e no mundo do trabalho, né? E elas têm maior capacidade de enxergar oportunidades do que as que não são otimistas. E tem mais uma coisa, tá? As pessoas mais otimistas, elas aumentam o seu desempenho, têm mais capacidade de liderança e facilidade do trabalho em equipe. Só isso, gente, mais nada, tá? Então, poder lembrar disso é muito importante, tá? E uma outra dica importante de como então treinar o cérebro, que eu vou partir para as perguntas, que eu vi que nas respostas eu já vou falar um monte de coisa legal para vocês, mas eu não queria deixar de pontuar que eu acho isso muito importante. Existe um estudo dentro da psicologia positiva, que é a Barbara Fredrickson, é uma cientista, uma estudiosa, ela fez uma pesquisa que eu acho assim tão importante, assim, ela trazer essa informação para gente. Nós temos nossa conta corrente bancária, né? Então, nós também temos a nossa conta corrente emocional. E ela pesquisou e ela chegou à conclusão seguinte: para cada situação, para cada emoção negativa que nós vivemos no ambiente do trabalho, para cada emoção negativa, você precisa de ter 3 emoções positivas para neutralizar a negativa. Porque a cada emoção negativa no trabalho, você debita da sua conta corrente emocional. Então, se você é uma pessoa que naturalmente já não faz esses movimentos de otimismo, de gratidão, de treinar o seu cérebro, aí você tem que olhar como está a sua conta corrente. Geralmente ela está ali no limiar, se não está no negativo, né? E aí você passa por situações de estresse e aborrecimento, vai só debitando. Aí entende por que as pessoas ficam tão, às vezes, estressadas no ambiente de trabalho? Porque às vezes a gente não lembra, ou melhor, não sabe, né? Eu não sabia até eu agora falar para vocês que existe essa conta. E, gente, é impressionante. Eu já fiz isso, né? Eu já me aborreci, todos nós aborrecemos. E aí eu lembrei, né, dessa situação, eu falei, e aí é você fazer conscientemente, tá? Não precisa que ninguém faça por você, não. É você mesmo fazer. Eu passei por um aborrecimento, agora eu preciso fazer 3 coisas legais. Vou ouvir uma música que eu adoro, vou abraçar uma árvore, vou meditar. O importante é você fazer 3 coisas que você gosta, que são importantes, com a consciência que você vai neutralizar aquela que te aborreceu. É impressionante. Neutraliza. Eu fiz, eu recomendo que vocês façam. E a nível de curiosidade, na vida pessoal é 5 por 1.
Porque as emoções negativas na vida pessoal têm um peso ainda maior do que na vida profissional, tá? Então eu acho essa informação de uma riqueza, não sei se vocês sabiam disso, sabia disso, Boni? Né? É de uma riqueza, porque às vezes a gente passa, né, pelos aborrecimentos, e o que eu faço com isso? Agora você sabe, e tá nas suas mãos. O mais legal é que você não precisa que ninguém faça por você, você mesmo pode fazer. Eu só não recomendo comida, né? Senão a gente vai comer 5 quilos de chocolate, né? Mas pode ser um bombonzinho, com essa consciência. Vai comer, ficar feliz e depois de feliz. Né? Mas você sabia disso? Eu sabia, eu pratico muito isso. Eu procuro Bacana, ser muito positivo, né? Boni, verdade. Também me ajuda muito, porque às vezes você passa por estresse, se você não procurar compensar uma coisa pela outra, você acaba indo por um caminho muito complicado, né? Uhum. Então, praticar o lado positivo, a boa emoção, é uma coisa que eu procuro fazer sempre, né? Muito legal. E neutraliza, gente. Então, assim, apliquem, porque assim, você fazendo esses pequenos movimentos, eles fazem toda a diferença no final de um dia, de uma semana, de um mês, tá? Então, assim, nós temos um cérebro que tá aí, ao nosso favor, trabalhando pra gente. E é uma questão, primeiro, de você rever as suas crenças, do que você realmente acredita, para você começar a aplicar. Por isso eu fiz essa brincadeira do ganhar na loteria, mas para te provar que se você de verdade começar a fazer, você percebe que você vira uma chave e você consegue de verdade colher os benefícios do que eu estou te falando. Né? Mesmo que você passe por adversidades, você vai ter muito mais resiliência, você vai ter muito mais capacidade de enfrentar as dificuldades quando você começa a fazer esses exercícios e fazer esses treinos que eu estou dizendo. Né? Eu falo que os pequenos milagres começam a acontecer, né? Quando isso começa, a gente começa a aplicar, tá? Bom, aí chegando nas perguntas, para a gente não se prolongar, porque tem bastante, mas elas são bem interessantes dentro do tema, né, do que a gente está trazendo. Vou começar aqui, né? O que as empresas esperam ou procuram nos novos candidatos nos dias de hoje, com tantas modernidades no mundo virtual, onde tudo parece estar pronto, com tanta facilidade? Como manter um funcionário devido a isso? Por mais que tenha toda essa facilidade, eu sou consultora, eu rodo o Brasil inteiro, ainda escuto das empresas, dos gestores, que o que elas esperam são pessoas comprometidas, que vistam a camisa, né? Não adianta toda essa modernidade, todo esse mundo virtual, se a pessoa não está inteira, se ela não tá ali abraçando aquela empresa, aquele trabalho como algo que faz parte da vida dela, propósito mesmo, de que não estou ali pelo dinheiro, eu estou ali porque isso realmente faz parte das minhas metas, do que eu desejo para mim. É o tal do comprometimento. Os gestores, se tem algum que me ouvindo, né? Se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir, que eu sei que não, mas eles todos falam: Beth, como é que eu consigo fazer, né, ou contratar, ou fazer com que o meu time, ou as pessoas sejam mais comprometidas. E comprometimento, gente, não adianta, né? A gente não compra em lugar nenhum, tá dentro da gente, né? Tá dentro daquilo que eu acredito, tá dentro do meu propósito. E, por um outro lado, como é que eu faço para manter um funcionário? Eu estava procurando aqui rapidamente essa pesquisa antes da gente começar, mas não deu tempo. É uma pesquisa do Instituto Gallup, dizendo o que mantém as pessoas engajadas, falando sobre engajamento. E a pesquisa chegou a um percentual de que 85% dos colaboradores numa empresa, eles não se engajam por metas, nem por ferramentas inovadoras, eles se engajam quando a empresa, né, o gestor, ele tem um propósito, e esse propósito está de acordo com o que ele tem como meta e como propósito. Então, o que faz manter é quando você entende o que faz esse colaborador, esse funcionário estar lá na sua empresa, na sua organização, e o que você tem enquanto meta, ou não meta, né, mas enquanto ideal, enquanto propósito na sua organização, vai de encontro ao que ele tem na vida dele. Então, é algo mais subjetivo. Né? As pessoas, então elas se engajam por pessoas, né? Não é por ferramentas e nem é por metas, é por pessoas. Ainda com toda a modernidade, o que nos conecta são pessoas,
né? Então a gente ainda precisa olhar o humano. Eu falo que o ser humano é muito carente, né? Então qualquer uma ação de olhar, de respeito, de consideração, ela sempre vai ser muito bem-vinda. É o famoso sistema Reco-Reco. Vocês já ouviram falar no sistema Reco-Reco de Harvard? Conhecem? Nós funcionamos por recompensa e reconhecimento. Os dois têm que estar juntos. Precisamos do nosso retorno financeiro, precisamos, né, de receber, mas também a gente precisa se sentir reconhecido e valorizado, né? São essas duas vertentes que mantêm, sim, as pessoas engajadas e cada vez mais querendo estar, né, na nossa empresa, no nosso time, fazendo parte. E a gente não pode esquecer disso, ok? Alguém perguntou aqui, devemos seguir alguma rotina antes de dormir e ao acordar? Sim, eu acabei falando, né? Antes de dormir, faz o exercício da gratidão e ao acordar, faz o planejamento mental de como você quer o seu dia. Só isso, você já vai ver a diferença que isso vai fazer para você planejar, né? Treinar o seu cérebro a pensar e agir positivamente. Tem alguém que perguntou, como fazer pensar positivo quando as coisas não andam bem financeiramente? É difícil, né, gente? A gente sabe que, eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. Eu gosto muito da pirâmide de Maslow, porque ela explica muito bem isso, né? Nós precisamos ter primeiro as nossas necessidades primárias atendidas, que é de segurança e de alimentação, de sobrevivência mesmo, né? Para depois a gente ir para as necessidades secundárias, que é de autoestima, autorrealização. Então, se a gente não tem essas necessidades primárias atendidas, fica difícil a gente pensar nas secundárias. Então, assim, mas é claro que eu acabei de explicar, a nossa célula, se a gente vai para o medo de passar necessidade, apreensão, o que acontece? Vai ativar o modo proteção. E no modo proteção, eu penso menos, eu tenho menos soluções criativas, baixa a minha imunidade e a tendência é eu não ter estratégias tão criativas até para minha dificuldade financeira. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa compreender isso. Ainda é importante você trabalhar o seu pensamento. Aí entra sonho, acreditar, né? É como você supera as dificuldades, como você tira lições e aprendizado. Nessas horas, uma dica que eu gosto muito são o pensamento âncora. É você ter um pensamento que não te deixa afundar. Mas o pensamento âncora tem que ser uma coisa assim que também venha com emoção e significado. É algo assim, uma frase que ela faça sentido e não te deixa ir para esse lado negativo, né? Porque você manter essa energia é uma luta, né? Diária, nas preocupações do dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento âncora que é assim, calma, no final tudo se ajeita. Quando eu penso isso, eu tô botando não só a emoção que eu acredito, mas eu lembro de várias situações que eu achei que eu não fosse dar conta, que eu fiquei super preocupada e que eu consegui. Então, nessas horas, gente, uma dica, se eu pudesse resumir, tenha o seu pensamento âncora, que tire você rápido desse lugar, que toda vez que vier a preocupação, o aborrecimento, vem o pensamento âncora, né? E aí eu falo, os milagres acontecem, né? Uma hora eles vêm, para que a gente não se permita sucumbir, tá? Ajuda bastante. Eu tô indo rápido demais, gente, ou tá bom assim, nesse ritmo? Se eu estiver indo rápido demais, me fala. Tá legal? Tá bacana? Então tá. Por causa do tempo, né? Senão a gente se estende muito. E até para depois eu colocar no YouTube, tem um tempo limite, senão eu não consigo colocar. Quais os desafios a serem conquistados em tempo de pandemia? Gente, os desafios, nós seres humanos, por conta desse cérebro sobrevivente, a maneira mais tradicional e primitiva que nós aprendemos a nos proteger é através do controle, tá? Lembra, para quem chegou depois, de 100 vezes que um arbusto se mexia, 98 vezes era só um vento, né? E 2 poderia ser o ataque de um bicho. Então, os nossos ancestrais já ficavam sobressaltados. E por conta, resumidamente, disso, nós entendemos que se a gente tiver controle sobre tudo,
nós não vamos sofrer, nós temos isso herdado geneticamente. Então, o ser humano, ele é extremamente controlador. Quem não for, levanta a mão, vou bater palmas. Porque nós temos uma tendência natural ao controle, acreditando que assim a gente não vai sofrer. A pandemia, ela veio para tirar totalmente esse controle da gente. Ficamos impotentes, não é? A gente ficou completamente à mercê de algo que a gente não acessa, não tem controle, não sabe de onde vem, não tem ainda cura. Então, para mim, o maior desafio é a gente aprender a aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E mais do que aceitar, é tentar tirar o positivo daquilo que a gente não pode aceitar, né? Que a gente ficou confinado, a gente teve que olhar para dentro, a gente teve que conviver com um monte de adversidades e impotentes, totalmente impotentes. Aí a ansiedade aumenta, porque a ansiedade é a necessidade do controle, né? É você querer controlar o que está por vir, é o medo da imprevisibilidade, e aí a maioria das pessoas ficaram mais ansiosas. Então olha quantas coisas que ela trouxe, e se a gente for olhar assim, a grosso modo, o nosso poder, o nosso controle foi muito mexido. E aí nos desestabilizamos, ok? Aí eu gosto de um exercício que é fazer quais foram os ganhos que a pandemia te deu. Eu fiz o meu exercício, eu tenho anotado. Cada ganho que eu lembro, eu anoto. Nossa, daqui foi um ganho da pandemia, nem tinha me tocado. Eu anoto. Porque a gente vai entendendo, né, que a gente ganha e perde o tempo todo. Ou, né, enquanto não ganha e perde o tempo todo, né? Enquanto você está perdendo de um lado, você está ganhando do outro. Nesse sentido que eu quis dizer, né? Bom, como posso usar este conhecimento para conseguir clientes? O conhecimento deve ser do tema do nosso encontro, né? Que é como treinar o cérebro. Bom, aí tem muito a ver. Existe uma pesquisa em Harvard, foi a maior pesquisa que durou mais tempo de todos os, né, da história. Ela durou 75 anos. Foi feita com soldados da Primeira Guerra Mundial, e depois foi feito com os filhos, enfim, no final eram 2.000 homens que foram mapeados durante 75 anos, e a pergunta dessa pesquisa é: o que nos mantém mais saudáveis e felizes? E eles chegaram à conclusão, essa pesquisa durou esse tempo todo, que foi uma sucessão de sorte, pesquisadores que foram passando um para o outro, investimento, enfim. Mas eles chegaram à conclusão que o que nos mantém mais saudáveis e felizes são os bons relacionamentos. As pessoas que têm bons relacionamentos, elas vivem mais, elas são mais saudáveis, elas têm mais saúde, mais longevidade, adoecem menos. Então, essa pesquisa mostrou todos os benefícios dos bons relacionamentos. Então, eu acredito que nós termos bons relacionamentos, né, porque isso é um princípio primeiro de vida, porque gostamos de pessoas. Então, consequentemente, você vai naturalmente levar isso para os seus clientes, você vai sim, né, vai conseguir usar isso na sua relação com seus clientes. Porque, volto a dizer, né, a naturalidade, o que você passa como verdade, seja em qualquer relação com seu cliente, é o que vai marcar. Né? Assim, eu falo, quando as pessoas referenciam a outra como um bom profissional, geralmente o que elas falam dessa pessoa? Da pontualidade, da assiduidade, da integridade, não é isso? É isso que nos referencia a gente com relação a um bom profissional. Então, se você gosta do que você faz, você gosta de pessoas, você trabalha esse otimismo, você cria bons relacionamentos, você vai levar naturalmente isso para os seus clientes. E sem muito esforço. Eu falo que isso sai pelos poros, né? E aí essa relação realmente ela fica melhor. E o vender ou o serviço que você oferece, ele é consequência daquilo que você acredita, tá? A outra pergunta aqui é: qual o diferencial nos dias atuais um colaborador precisa ter para destacar em uma vaga de estágio ou emprego? Hoje em dia, eu acredito muito não só no conhecimento, lógico, não adianta o comportamento se eu não tenho um conhecimento técnico, mas o que diferencia é exatamente o que eu acabei de falar, essas qualidades, né? São pessoas pontuais, são pessoas assíduas, são pessoas verdadeiras, né?
congruentes. Aquilo que você fala, você realiza, somado à busca de um conhecimento técnico. Não basta só a gente ser bonitinho, legalzinho e sorridente. Você tem que ter o embasamento teórico também. Isso é o que diferencia, isso que faz as pessoas estarem num radar diferenciado dos outros profissionais. Eu ouço muito isso, gente. Eu sou consultora, dou palestra internacional também, então eu posso falar com muita propriedade, sem nenhuma pretensão, sem nenhum brilhantismo, tá? Eu falo pelo meu andar, são 27 anos aí quase de jornada. O que as pessoas admiram é a coerência, né? Quando você fala e faz o que você diz, somado sim com conteúdo e com humildade. As pessoas estão em busca disso, né? De humildade, de seres humanos que fazem com amor aquilo que elas realizam. Porque a gente vê as pessoas reclamando tanto, né? Do trabalho, do emprego. Então, quando você vê alguém que gosta do que faz, que ama o que faz, que brilha os olhos pelo que faz, isso já faz ser diferente e especial, né? Então, acho que também você amar o que você faz, e não importa se você está estagiando, não importa o trabalho que você realiza, faça com amor. Isso vai te destacar perante os outros. Somado ao que eu acabei de falar agora, tá? Como desenvolver resiliência mesmo com as pressões externas? A resiliência ela é um componente da inteligência emocional. Então, quando a gente tem mais inteligência emocional, que a gente consegue fazer essa gestão das nossas emoções, quanto mais você se conhece, gente, tudo começa pelo autoconhecimento, né? A gente só pode oferecer aquilo que a gente tem para dar. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você gerencia suas emoções, maior vai sendo a sua capacidade de resiliência, né? E aí você vai aprendendo a lidar com as pressões externas. E claro, a capacidade de suportar frustrações. Quais são os 2 degraus, né, que nós, seres humanos, como um todo, precisamos superar? A nossa dificuldade de lidar com as frustrações, porque está ligado ao nosso poder, essa necessidade do controle, e as nossas culpas indevidas. Se a gente superar essas 2 coisas, nós já estamos prontos para o próximo nível. Então, as pressões, muitas das vezes, elas são difíceis, porque a gente tem que saber lidar, né, com as adversidades, e muitas vezes a gente não quer ser contrariado. Entre esse lado, entre aspas, do poder que temos dentro de cada um de nós, né? E aí somos desafiados nisso. Bom, acho que de uma certa forma eu já respondi isso aqui, né? Como ser e demonstrar positividade em momentos de incertezas, medos, né? Que acho que durante eu acabei falando sobre isso. Como ser positivo no trabalho com pessoas ao seu redor que agem negativo. Gente, é bem complicado esse papo de que, hoje eu escutei isso, né? Só fazem com a gente o que a gente permite que façam. Calma, essas frases chavão eu tenho um certo receio. Às vezes a gente não está permitindo e vem, né? As pessoas fazem, mesmo a gente não permitindo. Então, às vezes você pode ser super positivo, mas se você está perto de uma pessoa extremamente negativa, tem hora que você vai sentir. Como eu falei, não é um mundo de Poliana que eu vou ficar só pensando positivo, isso não vai acontecer, eu não vou pegar. Chega uma hora que eu sei que é difícil, não é fácil, né? Essa história de que você não pode deixar contaminar, é claro que o caminho você precisa cada vez mais aumentar a sua positividade, olhar por que essa pessoa é assim, né? Quando a gente começa a tentar entender o outro no sentido de empatia, mas não para ficar no lugar do outro, mas peraí, por que essa pessoa pensa assim? Que olhar que ela está tendo para isso? E voltar depois para o seu, isso ajuda numa blindagem. E também, se isso começar a te mobilizar muito, você se perguntar por que isso está me deixando tão mobilizado? Por que essa pessoa negativa, que são pessoas mesmo que está falando, que tudo pensa negativo, está me afetando tanto? Então, eu acho muito mais assertivo você se perguntar por que isso mexe tanto comigo? Qual é a minha parte? O que tem em mim que está ouvindo isso, que está se deixando contaminar e não está conseguindo se blindar, né? Porque às vezes, sei lá, é alguém que não vai mudar, né? A pessoa, porque geralmente a pessoa negativa, ela não se diz negativa, pessimista, ela se fala realista, né?
Eu não sou pessimista, né? Eu sou realista. Então é que você não consegue mesmo. Então é mais um trabalho de você entender por que isso está te afetando, porque em algum nível você está escutando, entre aspas, essa pessoa, do que de verdade mudar o outro, né? E aí eu falo, às vezes essas pessoas são uma oportunidade de aprendizado, né? Nem que seja pra gente escolher o que eu não quero ser, né? Aí a gente segue o nosso caminho, tá? Enfim, eu acho que já foram, acho que eu respondi todas as perguntas. Tem mais alguma, Bonnie? Acho que foram todas, né? Se tiver mais alguma, acho que eu anotei aqui, não tem mais nenhuma, não. Enfim, eu acho que tem uma assim, como se demonstrar positivo em momentos de incertezas e medos. Aí é aquele cérebro sábio que eu falei, né? Tenta sempre falar até 3 presentes que essa situação me dá. Quando você aprender a desenvolver esse olhar, você começa a ver que tudo tem um lado de ganho, de aprendizado e não só de perdas. E aí você escolhe o olhar que você quer ter. Então, uma forma, né, é falar até 3 presentes que essa situação está me dando. E aí você consegue começar a mudar esse olhar para situações de incertezas e medos, tá? Bom, gente, assim, basicamente, né, senão a gente vai ficar aqui um tempão e eu falo bastante, mas eu tenho que fazer aqui o gerenciamento do tempo. O que eu queria deixar de mensagem era isso, mas eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, né, se vocês querem aproveitar aí algum insight, pra gente aproveitar aí no tempo que nós temos, né? Ô, Beth, acho que não tinha mais... Legal você ter respondido todas as perguntas, porque a gente colocou lá na inscrição essa oportunidade da pessoa já de pronto fazer uma pergunta, né? Eu acho legal isso. A Desafio é uma empresa que eu faço trabalho e eles fazem um trabalho de live que eles fazem muito isso, né? A pessoa fazer logo a pergunta de Legal, início. gostei disso. Isso acaba balizando, né? E também deixando a pessoa mais à vontade para fazer uma pergunta, pensar sobre o assunto, essa coisa toda, né? Mas indo sobre essa questão que você falou do cérebro, eu acho muito legal você realmente partir do princípio para você ter uma âncora, né? E quando bate aquela preocupação muito forte, às vezes você precisa buscar alguma coisa para te puxar para cima, senão você vai ladeira abaixo, né? Uhum. E também ser positivo, porque o ser negativo, quando acontece uma coisa, você entra em desespero, né? E ser negativo, não. Isso te traz um bem-estar e, de repente, uma coisa que está na sua frente, que é uma solução, você consegue enxergar. Sim. No desespero você não consegue enxergar. É o que o Bruce Lipton fala, né? A gente emburrece, né? Porque você diminui o fluxo sanguíneo que você passa. Então é muito... E, gente, isso é treino, tá? Porque, assim, existe o estilo atributivo otimista e existe o estilo atributivo positivo, tá? Pessimista e otimista. As pessoas têm uma tendência... Geneticamente, a gente herda... 50%. Que nós herdamos geneticamente essa tendência ou não a essa sensação de bem-estar. É fato. Mas nós temos 40% ainda, isso é pesquisa, é a fórmula do bem-estar que a Sônia fez, ela recebeu $1 milhão para fazer essa pesquisa, e ela viu o seguinte, que 10% não adianta, é a nossa condição de vida, sexo, idade, moradia, é o que a gente tem que aceitar. 40% são as nossas escolhas. E 50% é o que a gente herda geneticamente. E vocês ainda podem falar assim, mas 40% é pouco, né? Porque ainda tem 50%. Gente, 40% é coisa pra caramba. São as escolhas que a gente faz de meditar, ler bons livros, tudo que você pode fazer de bom e positivo pra sua vida. E que se a gente fizer uma lista, a gente sempre tem algo que a gente ainda não fez, né? Que a gente precisa praticar. E se na pior das hipóteses, você já fez tudo, esses 40% está, ou na melhor das hipóteses, né? Esses 40% você já fez tudo, esses 50% que é o geneticamente herdado, eu acabei de falar, o Bruce Lipton nos prova que a gente não pode usar a força do pensamento, né? Então, se a gente for olhar, 90% está nas nossas mãos, mesmo que geneticamente você não tenha herdado esse estilo atributivo otimista. É treino. E o nosso cérebro,
ele leva de 3 semanas a 3 meses para entender que um novo pensamento ou um novo comportamento está se instalando e vai se transformar num hábito. Isso é muito importante. Por isso, toda vez que você quer fazer qualquer treino, como esses que eu estou dando aqui, um pensamento, né? É fazer um pensamento âncora, você precisa persistir, gente, de 3 semanas a 3 meses. Por isso essa moda do... Vocês devem estar vendo, 21 dias de não sei o quê. As pessoas não têm lançado? 21 dias. Por quê? 21 dias são as 3 semanas. É um mínimo para o cérebro começar a parar de resistir à mudança, porque ele vai tentar te proteger para poupar energia, porque a gente ainda funciona nesse modo primitivo, né? E depois ele relaxar e isso começar a virar um hábito. Por isso a gente tem que persistir no treino. E aí deixar bilhete no espelho, folha no teto em cima da cama, qualquer estímulo para você não desistir, tá? Porque existe o que a gente chama, uma pesquisa também, é o efeito Tetris, que é uma pesquisa de que são 15 segundos que a gente leva para desistir de uma mudança. Quando você está se propondo a algo novo, o cérebro, ele em 15 segundos ele faz você desistir, se você não estiver muito focado e muito determinado. Por isso, né, vai fazer dieta, já deixa a fruta à mão, né, na cara assim da geladeira a comida diet, senão são 15 segundos. É o tempo que você abriu a geladeira e olhou para a torta de morango, você vai pegar a torta, você não vai na gelatina diet. O cérebro vai te proteger, porque ele entende que você vai começar a ter que poupar energia. A gente ri, mas é verdade, né? Então, saber disso é muito importante para treinar. Atividade física, quero começar. Eles até falam, né? Assim, uma dica, já dorme com a roupa da ginástica se puder, porque o tempo que você vai acordar, vai na gaveta escolher a roupa, já foram os 15 segundos, não é assim? Deixa para amanhã. Então, já deixa o tênis no pé da cama, porque é o efeito Tetris, o cérebro, modo proteção. Interessante, né? É treino, gente, é treino. Tá explicado, então, porque a minha dificuldade é em conseguir incorporar esse hábito da ginástica. Vou passar a dormir com a roupa. Pede licença aí a pessoa que está contigo, é só por um período, depois passa, né? Mas é por isso, você já deixa tudo no esquema, tá bom? Roberto, você diz que o cérebro da gente trai a gente, né? Isso... Ele trai porque ele quer proteger, né? Fazer uma coisa e outra, passar na sala, a sua poltrona te chama e a TV te chama, e você não vai fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Ele trai porque, na verdade, ele acha que está te protegendo para você poupar energia, né? Ele não entende que tem um propósito maior. Então, ele vai fazer esse movimento de autoproteção, porque a gente ainda funciona nesse modo muito primitivo ainda. Essa questão de fazer em 3 semanas ou 3 meses, é porque aí ele desenvolve novas sinapses, ou seja, faz novas ligações para dizer, isso aí agora você vai fazer? Sim, aí começa a vir um sistema de recompensa, por isso é importante as celebrações, para quem é líder, e é líder de si mesmo, né? Você comemorar cada conquista, cada quilo perdido, cada progresso conquistado, porque ele vai entender o sistema de recompensa, vai ver que não é só perda, tem ganhos, e a celebração com a emoção, sempre tem que ter emoção, tá? Ele vai entender que isso é bom, e aí ele começa a relaxar nesse modo defesa e vai entender que aquele novo pensamento, comportamento já é um hábito e te faz bem, e aí ele relaxa. Um exercício simples que a gente faz, né, que é pegar o relógio que você usa sempre num braço,